Querida parenta Iris, é tudo contigo. Vamos lá, então. Vamos lá. Foi a nossa mestra de cerimônia. Assim que a Marte disser que ok. Tá ótimo, tá tudo ok, Iris, é contigo. Vamos lá, então. Boa noite a todas e a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira ciranda de celebração dos 5 anos de resistência do Centro de Referência Indígena do Rio Grande do Sul. Essa aqui é a primeira, live das muitas que ainda estarão por vir. Hoje eu tenho a honra de fazer essa mediação. Nós estaremos em diálogo a partir do tema Ser Mulher Indígena na Aldeia e na Cidade, Saberes, Identidade, Etnicidade e Ancestralidade. Eu sou a Iris Navlotini de Martinez, gaúcha, fronteiriça, de ancestralidade guarani. Sou cientista social, mestre em políticas públicas, doutora em ciência política, voluntária do CRIA, e hoje estarei mediando aqui com muita honra essas duas referências de mulheres incríveis, mulheres indígenas, nossas parentas, Márcia Cambeba e Cacica Querexu Taquá. Sejam todas muito bem-vindas. E, primeiramente, a gente vai apresentar aqui a nossa querida Márcia, que, batizada com o nome de Rainha da Lambada e parida em uma aldeia ticunã, Márcia Vieira da Silva, conhecida como Márcia Cambeba, já foi ouvidora-geral da Prefeitura de Belém do Pará, é mestre de Geografia, doutora em Letras, poeta, escritora, ativista, educadora, compositora, apresentadora, atriz, palestrante, contadora de histórias, professora e mãe de autista. Com esse vasto e memorável currículo, nós queremos lhe ouvir. Seja muito bem-vinda, Márcia. Maior honra tê-la conosco. Eu vou pedir licença à minha parenta, a você também, minha parenta Iris. Quero saudar a ancestralidade guarani de vocês e pedir a ancestralidade de todos os povos, dos nossos povos, aos nossos ancestrais, aos nossos mais velhos, aos nossos mais novos, a permissão para falar, o que falar, com quem falar e como falar. Saúdo também a ancestralidade de cada pessoa que vai nos ouvir agora, seja ele ou ela, parenta, parente ou não, mas que tem ancestralidade tem. Então, eu vou fazer aqui um canto. Se vocês quiserem fazer daí, ou depois que eu fizer aqui também um canto, eu acho que é bacana para que a gente crie essa atmosfera de conexão ancestral. O maracá é esse elemento que tem espírito, portanto, que nos une, que abre o portal de comunicação entre os mundos. E que ele cante agora. E com isso o sultão Sani Sutashiraritama Sanine Ritama Yapai kuni watau iria Tanau kasukuera Yapai kuni watau iria Duraui kasupiaki Yapai kuni watau iria Musura karia yua apigui Sanine Ritama Sanine Ritama. A EVT aparece tudo.
entoar, né, esse canto, esse chamado, através, né, do maracá, do chocalho, como a gente chama aqui, nós Guarani. Gratidão. Gratidão. Então, nós queremos lhe ouvir. Eu elaborei algumas perguntas e eu também quero, a seguir agora, apresentar também a nossa fundadora, né, a nossa referência aqui no Rio Grande do Sul. Eu listei algumas questões para a gente dialogar, para a gente conversar, falar sobre identidade, memória, pertencimento. Esse processo de retomada, né, que tu, Márcia, já estava falando, eu achei interessantíssimo. Eu tenho muito mais aqui a aprender, né, porque eu também estou nesse processo de retomada. Mas ela, né, ela que é a nossa fundadora, nossa coordenadora, referência matriarcal Guarani Gaúcha, Cacica Querexu Taquá, nossa querida Cacica, é coordenadora do Levante Indígena Urbano do Rio Grande do Sul e da Rede Indígena de Porto Alegre, é pesquisadora e integrante do Observatório dos Povos Originários e Suas Infâncias, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UNB, é conselheira nacional na Articulação Nacional de Indígenas em Contexto Urbano e Imigrantes, juremeira, pedagoga, consultora em educação indígena, palestrante e escritora. Saudações ancestrais e que Jurema nos abençoe no diálogo de hoje, minhas queridas. Com a palavra, Cacica. Então, estou bastante emocionada, mas quero aqui, primeiramente, né, chamar as nossas mais velhas, saudar a nossa ancestralidade, a ancestralidade de todas nós que estamos aqui agora nesta grande roda, que não estamos falando sozinhas, né? Então, pedir também a licença e a permissão para que conduzam a minha fala, para que a nossa partilha seja de precisão e toque ao coração de cada uma, de cada um que está nesse momento nos prestigiando, né? Saudando também cada uma e cada um que está ouvindo e que vai atender aí o chamado do seu coração, tanto na sua retomada do corpo território indígena, mas também como um aliado na luta dos povos originários, né, deste país chamado de Brasil para nós. Pindorama, a Biayala, eu ainda prefiro, né, a Biayala, que é de todos os povos, quando não havia nenhuma divisão. Então, é isso, eu quero agradecer imensamente a parenta Márcia Gambeba, uma das maestras aí, né, nessa discussão das retomadas. Quero agradecer você, Iris, por também estar iniciando a sua retomada e fazer parte conosco hoje desta grande roda de conversa, em comemoração aos 5 anos deste território de onde estou falando, que é o Centro de Referência Indígena do Rio Grande do Sul. Então, por hora, é isso. Quero ouvir a minha parenta, Márcia Gambeba, por favor. Vamos começar, né, essa nossa grande ciranda com tantas e tantos que estão aqui entre nós envolvidos. Por favor. Comigo, minha parenta? Posso? Você quer que eu comece? Com você está aí sendo nossa dada de honra desse nosso reencontro. Eu sempre digo reencontro porque não é encontro. Povos indígenas se reencontram, né? Eles não se encontram, eles estão se reencontrando através das suas ancestralidades e dessas nossas gerações que são milenares. Bom, eu quero começar dizendo que é, para mim, uma honra muito grande, de verdade, ser convidada por você para estar junto com a Iris e você, e tantos que estão, nesse momento, acompanhando por aqui, por esse canal, essa nossa roda ancestral. Que toda vez que 1, 2, 3 ou mais parentes se juntam,
a roda ancestral acontece. Então, saúdo o CRIA por esses 5 anos de resistência, de luta, de persistência com resiliência, mas sem perder o entendimento e a conexão com os nossos saberes. E aí, nosso tema é pensar a presença indígena na aldeia e na cidade. E também, nós estamos falamos há pouco, antes de entrar ao vivo, e falamos agora, a palavra retomada. Então, quando a gente vai falar em retomada, nós estamos nos referindo a toda forma de... Aí eu vou falar uma palavrinha academicista aqui, de territorialidade, que são todas as práticas culturais, as práticas de saberes que nós trazemos dentro da gente. Márcia, mas eu não tenho vivência de território. Eu não nasci na aldeia, né? Eu escuto muito isso, sabe? Quando eu estou dando palestras. Eu não esqueço um rapaz que eu estava no Amazonas, na UEA, e ele veio assim, ele tocava violino, fazendo a abertura da mesa, que no caso a mesa de abertura seria comigo, e ele estava fazendo a abertura com violino. Então, ele veio por trás e disse assim, sussurrando no meu ouvido, a minha bisavó era cambeba. A minha mãe conta que ela dizia que era cambeba, mas eu acho que eu não sou mais, não. Então, eu perguntei para ele, mas o que te faz pensar que você não é cambeba, meu querido? Aí ele disse, que eu não falo mais a língua. Então, por eu não falar mais a língua, falam para mim que eu não sou cambeba. E aí, minhas parentas, naquele exato momento, eu quis chorar, como eu estou querendo chorar agora, porque, como ele, tem muitos parentes nessa situação, com essa fala, né? Por quê? Porque é colocado para nós isso. Se você não fala mais a língua, você é encostado na parede. Só que esquecem que antes disso tudo, de nós foi tirado o direito de falar nossa língua materna, quando dizimaram os nossos territórios, quando jogaram cobertores infectados de varíola e exterminaram com muitos povos, quando mataram nossas mulheres esquartejadas, estupradas, violentadas brutalmente, né? Quando elas não eram mortas no ato do estupro, elas eram viradas de cabeça para baixo, de perna aberta e com facão da vagina até o pescoço. Esses corpos eram abertos, os sangues banhavam o chão, né? Então, essa relação estabelecida do contato com os povos indígenas, que nunca foi amistosa e nunca foi permitida, essas invasões não foram, por isso invasão, porque nós não permitimos. Eu tenho um poema, eu estava até procurando aqui, que diz assim, mais ou menos, porque são tantos poemas que eu já escrevi na minha vida, né, graças a Nhanderu, falava em um Deus. Que Deus é esse que eu não via, né? Só via de um lado a cruz, de outro a espada, e o sangue correndo como água, né? Como o rio dos nossos corpos. Então, essas línguas indígenas, muitas delas resistiram, e aí vou falar uma outra palavra academicista aqui, me permitam, porque eu estou imersa na pesquisa, né? Mas essas línguas resistiram fraturadas. E o que significa uma língua fraturada? É aquele povo que fala a sua língua, mas está dentro de um processo fraturado, né? Que está rachado, que está procurando reconectar, que está procurando se realinhar, se reestruturar para, de fato, isso não se perder, porque a nova geração depende de cada um de nós, estejamos nós na aldeia ou na cidade. Eu penso que retomada é isso,
retomar todas essas práticas culturais existentes, por mais que eu não saiba falar a língua, mas eu posso retomar o caminho dessa fala, desse aprendizado. Eu posso aprender. Eu não aprendo espanhol para me comunicar no país irmão. Eu não aprendo inglês para visitar um país que não é o meu. E muitas vezes eu encontro brasileiros fora do nosso Brasil, em países como Inglaterra, que dizem assim: eu estou aqui já tem muito tempo e eu procuro falar fluentemente bem o inglês para não ter sotaque, para não denunciar que eu sou do Brasil. Então, eu não sei se eu caí, eu não sei se tiraram minhas parentas da tela, não sei como é que está. Se alguém puder me dizer se estão me ouvindo, se eu estou no ar, ou se eu tenho que entrar de novo, me digam. Me dê um alô aí, que eu tô perdida. O que aconteceu? Está ao vivo ainda, gente? Bom, eu vou continuar falando aqui. Está ao vivo? Eu não vi mais ninguém me aparenta, eu achei que eu tinha caído. Então, se a gente consegue aprender uma língua diferente, por que eu não consigo aprender aquilo que de fato me pertence, que está dentro do meu corpo, que pertence ao meu corpo, território? Porque, Querexu, os saberes, eles estão em nós o tempo todo, eles nunca saíram de nós. Então, quando o ancião morre, ele não, por mais que o corpo vá virar pó e fique só as ossadas, né? O espírito daquele ancião, a ancestralidade permanece em nós, em cada célula do nosso corpo, em cada pedacinho do nosso corpo tem um ancestral. E ele fala com a gente através dos sonhos, através daqueles bons pensamentos, nós recebemos os aconselhamentos, através da conexão que nós criamos entre homem e natureza, que precisamos manter, porque é uma relação intrínseca, e é uma relação que também deve ser uma relação de retomada, retomar essa conexão com a natureza, retomar a conexão, entendendo que a natureza é também um ancestral e é a nossa primeira educadora. Porque quando uma criança nasce, a mãe pega aquele bebezinho miudinho, pequenininho, e apresenta para quem? Para o rio. Então, o rio é o primeiro ancestral que vai receber esse parentinho que nasceu. Depois, a criança recebe a pintura corporal, quando ela já pode receber na sua pele sensível o genipapo. O genipapo é um ancestral, ele tem um espírito, ele tem uma territorialidade. Existe a territorialidade, né, do genipapo, o tanto significado que ele traz. Por quê? Porque o genipapo é a tinta, é o fruto que vai gerar tinta, que vai produzir o grafismo na nossa pele. Então, todos esses saberes que eu estou falando, que não vou me encobridar muito, por conta que a minha parenta também tem que falar, né? A nossa cacica, todos esses saberes, eles estão em nós, eles só precisam ser ativados. Então, falando da língua, e eu não terminei de concluir meu pensamento sobre o meu parente, Cambeba, eu escrevi um poema chamado Tana Kumuera Imimiua, nossa língua ancestral. Não se pode dizer que os Cambeba esqueceram a língua tupi. Ainda existem alguns falantes que não deixam o dialeto sumir. No ensinamento dos que sabem, memorizo o que aprendi. Kumisaiu iria, kumisai passu. Maitini é homem branco. Maitini, na sua grandeza, por não conseguir entender, viu nossa fala com estranheza, português fez o povo aprender. Mas os Cambeba, com esperteza, ensinavam em segredo, superando o que seria o fantasma do seu medo.
Mas a língua não é fator determinante para se poder dizer que o indígena não é cambeba por não saber escrever na língua do seu povo, pois a afirmação está no seu ser. Kumisaiu iria, kumisai passou. Portanto, a língua, ela pode ser recuperada, ela pode ser aprendida, ela está, a vontade tem que estar dentro de nós. E aí é preciso que nessa retomada nós estejamos com os ouvidos atentos aos ensinamentos dos mais velhos. É o respeito. Em cada passo dessa retomada tem que haver respeito. Respeito com aqueles que vieram antes de nós, respeito com os mais novos que estão ali, esperando para nascer, né? Muitas vezes na barriga daquela mãe, outros pequenininhos, outros já maiorzinhos. Então, nós temos que ter respeito também com essa nova geração. E não só respeito, nós temos que ter responsabilidade. O cocá, e os meus estão aqui em cima, o cocá que nós colocamos na cabeça, ele precisa, essas penas precisam pesar nos meus ombros. Esse é o entendimento de que também o cocá ele tem um espírito. Então você ganha um cocá, você ganha uma referência de que você está se reconectando não só com os saberes, mas também com as lutas, porque a vida não é só alegria, nós temos também as nossas tristezas e precisamos compreender o nosso passado para fortalecer o nosso presente. Então, aos parentes que estão em retomada, é retomar os saberes, é retomar a ancestralidade, é retomar os caminhos dos nossos antepassados, mas para retomar o caminho dos nossos antepassados, nós precisamos conhecer verdadeiramente quem nós somos, o que eu quero com essa afirmação identitária, o que eu quero com essa palavra Omágua Cambeba, que não se refere a uma única pessoa, mas a um coletivo. E quando eu falo Omágua Cambeba, eu me refiro ao povo que vive no Brasil, no Peru, no Equador, na Colômbia. Então, nós somos responsáveis pela ancestralidade que nós carregamos. Aquilo que a Márcia fizer de errado, né, não vai só pesar para mim. Eu me viro, eu respondo. Não. Você está falando com um povo, independente de onde ele esteja, porque para nós não existe fronteira. A fronteira foi criada pelo colonizador para separar corpos, para tomar os nossos territórios. Então, aqui é a bandeira de Portugal, então é Portugal. Aqui é outro país. Então, eles iam criando, eles iam fincando não só a cruz, mas também a sua representatividade de país ali. E os nossos parentes, como não compreendiam aquela língua, não sabiam o que estava sendo dito e sendo feito, né? E assim, nós precisamos compreender a história para fortalecer o presente, entendendo que o nosso corpo é território, que compõe saberes, que compõe legados, que compõe ancestralidade, com tudo isso que eu já falei. Que nós possamos refletir muito a nossa caminhada, sabendo chegando devagar, ninguém chega atropelando, a gente chega respeitando. Na casa de ninguém, a gente chega empurrando a porta e adentrando e eu cheguei. Não. Primeiro a gente pede licença ao dono da casa, se pode entrar. Tendo a acolhida, então, nós nos unimos e juntos fazemos a refeição, e juntos celebramos, e juntos nos alegramos, choramos também. E resistimos. É isso aí. Maravilha.
Nossa, muito interessante isso que tu trazes, Márcia, porque enquanto tu falava, eu lembrei muito da memória da minha avó. A minha avó, o nome dela era Mena, ela nasceu em Bagé e ela foi médium, né? Desde muito cedo, médium espírita, né? Ela teve uma forte uma forte corrente assim de cura, ela curava muito. Eu, como falei, ainda não tenho toda a dimensão do legado dela, e infelizmente muito do legado dela se foi com ela, mas ela foi uma mulher muito forte e todo o processo de cura que ela se fez com as ervas, né? Eu lembro que ela fazia no fogão a lenha, era um fogão redondo, era uma panela grande, assim, que ela fazia de xarope natural, e ela doava às pessoas. Então tinha filas de pessoas que ela curava. E eu era muito pequena, eu tinha 7 anos, e eu demorei muito para entender. Só que era uma avó, foi uma avó minha. E aí vem essa discussão, né, de que até que ponto eu posso retomar o meu território, sendo que eu tenho esse atravessamento de múltiplas identidades sendo fronteiriça, né? Eu tenho um avô, o meu avô que casou com a minha avó Guarani era polonês, por parte da minha mãe, por parte do meu pai. O meu avô era espanhol e a minha avó era italiana. Então, muito a Glória Musadua, que é uma chicana teórica que fala sobre a fronteira, ela teoriza um pouco sobre a fronteira. Ela nasceu na fronteira do México com os Estados Unidos, e ela cria o conceito de falar que nós, que somos atravessados por essas fronteiras, podemos ser considerados de lugar nenhum. E aquilo para mim marcou muito, porque eu, por muito tempo da minha vida, e aí eu queria depois te ouvir falar, Márcia, um pouquinho mais, por muito tempo da minha vida eu não me sentia pertencente. Eu cheguei a falar isso com a Cacica hoje também, ontem. Por muito tempo da minha vida eu não conseguia me sentir pertencente a lugares. Eu não me sentia pertencente a lugares brancos, e também, logicamente, né, devido à minha cor, enfim, eu acabava sendo considerada branca, mas eu não participava de lugares brancos. Eu nunca existem vários atravessamentos, né? Então, quando tu fala assim sobre esse processo de retomada, e tu fala sobre esse ir e voltar, e sobre o território, o corpo a partir de um território, essa construção que nós precisamos, e desconstrução, né? Porque nós precisamos aprender e reaprender e desaprender muitas das coisas que nos foram implantadas a partir de uma lógica colonizadora. Então, isso eu coloco muito na minha tese, né? Eu pergunto qual é o meu lugar. E aí eu discuto sobre os lugares dos feminismos, mas, na verdade, é muito mais como uma forma de também tentar me encontrar nesse lugar. E não por acaso acabei encontrando a Cacica, e muitas das coisas que eu tinha como falta de... Como realmente me sentir a partir de um não lugar, foi começando a fazer mais sentido depois que eu encontrei a Cacica. Nós fomos começando a conversar. Ela, inclusive, me ensinou muitas coisas. A questão da mestiça, né? Ela fala muito de nós não nos intitularmos mestiços, que é de uma maneira, em certa medida, pejorativa, né? Colonizadora, acaba nos subjugando. E reencontrar esse espaço, acaba sendo muito rico, né, para todas nós. Acredito que muitas mulheres que também estão nesse processo de retomada. Então, eu gostaria de também perguntar para ti a respeito desse processo de retomada, como a partir dessas múltiplos vieses, múltiplas identidades, como nós, né,
enquanto pertencimento, enquanto memória, enquanto identidade, esse espaço, esse contexto político, né? Porque não é só uma questão de identidade, é um espaço que é permeado de significados, de contextos históricos, como a Márcia fala. Então, como a gente pertencer nesses espaços colonizados sem nos deixarmos contaminar por eles? É a minha pergunta que eu gostaria de fazer para vocês duas. Minha parenta Querechu pode responder primeiro, já que eu já falei, depois dela eu retomo. Eu gostei de uma pergunta que você fez aí sobre as múltiplas identidades, então, porque eu também trabalho com esse conceito na minha tese. Depois a gente... Ainda bem que a gente não combinou, né, parenta Márcia, tudo. Porque a ancestralidade, ela nos conduz, né? E muito do que a Iris nos está trazendo, né, de pergunta para nós duas, tem a ver tanto com o que eu falo, claro, mas sim com o que tu está na tua tese, e eu nem sei exatamente o que é, porque é isso, a gente sempre não fica perguntando às parentas quando estão fazendo as suas teses, mas depois a gente é convidada para ouvir, né, nesse dia, que é um dia sempre muito importante, né, nas defesas, e a gente fica ali dizendo, olha quanto aprendizado. Então, Iris, a ancestralidade te conduz. Uma das o início da tua pergunta está sendo respondido agora, né? Quem tu és, né? E o que veio fazer aqui através da sua bisavó, né? Através do seu pertencimento étnico, né? Ele está sendo respondido agora. Que é isso, é o reencontro, é o caminho. E quando a gente fala que a retomada é algo que é doloroso, mas que precisa ser respeitoso, como a parenta Márcia nos trouxe, é sobre isso, né? Sobre quem nós somos. Porque quando a gente está falando de retomada, não é que nós estamos simplesmente retomando algo como, tipo assim, parei de tomar este café agora e daqui 20 minutos vou, né, aquecê-lo e retomar, né, a tomá-lo. Não. Não é neste contexto. A gente está falando que este corpo território que está nesse tempo aqui já carrega consigo, através de tudo que se é, que se ouve, do chá que se toma, da medicação que é feita, e muitas vezes, como a minha mãe sempre disse, não precisa ficar falando que nós nos tratamos e nos curamos com chá e com compressas, né? Porque nós sabemos quem nós somos, mas se tu falar para as pessoas, elas vão dizer assim, não, mas isso é só os indígenas que estão na aldeia que têm esse saber, né, dos chás e das ervas. E não, nós temos porque nós somos, porque nós pertencemos e carregamos, né? Então, este respeito. E aí eu quero compartilhar algo com vocês e com todos que estão nos escutando, que era uma das minhas inquietações na minha adolescência. Eu tinha 11 anos de idade. E eu perguntei para minha mãe, mãe, as pessoas ficam me chamando de índia, de bugre, perguntando de que aldeia eu venho, de onde é a minha comunidade. E nós não estamos, né, em uma aldeia, nós não estamos em uma comunidade. E ela prontamente, com a sua sabedoria guarani, de uma mulher que está assim no seu território, na grande aldeia que é a cidade, me disse, a sua comunidade é eu, é a sua avó, é as nossas ancestrais. A sua comunidade é a sua família que você vê aqui, que eu construí com seu pai, e quem já veio antes de nós. Então, eu prontamente me recuperei, né, daquele primeiro baque, porque na escola todas as pessoas diziam, ai, tu é índia, né? Onde é que é a tua aldeia? Vai para a tua aldeia. E eu questionei a minha mãe. E ela me respondeu com essa sabedoria. E a partir deste momento, eu comecei a entender e ver
cada vez mais todo o preconceito e todo o racismo que assola e atravessa violentamente os corpos territórios das mulheres indígenas que nasceram na sua grande aldeia, que é a cidade. Porque nascer na cidade não é nascer fora da aldeia. É nascer no território indígena ancestral. Mas não é fácil assim como parece ao falar, ao expressar. Porque você tentar explicar para as pessoas, que é isso que a gente tenta, né, dentro do nosso entendimento de sociedade, né, explicar para essa pessoa e ser questionada. Ah, mas você é Guarani? Mas você é de que aldeia? Você é de onde? Mas você fala o Guarani? Mas o seu pai, a sua mãe, quem é que é Guarani e de que aldeia eram? Então, as pessoas, o tempo todo o tempo, fora o processo de colonização, também nos dizem e tentam nos colocar neste não lugar, Iris. Neste não lugar de ser e de ter o nosso pertencimento indígena ali, em evidência colocado. Né? Então, a gente começa a caminhar, e nesta caminhada de retomada árdua e muitas vezes dolorosa, a gente compreende que nós temos que respeitar quem veio antes de nós e quem está junto com nós nesta caminhada, neste tempo. E aí eu sempre digo e sempre vou dizer, né, que é reverenciar quem está fazendo a discussão, quem está colocando o seu corpo território em um enfrentamento para dizer: caro cidadão brasileiro, antes de vocês, nós estávamos aqui e eu estou aqui também, através da minha ancestralidade, através dos meus ancestrais. E se não estou, então, em um território que vocês denominam e territorializam como em território pertencente indígena, estou aqui em corpo território, que é o maior marco ancestral que se tem, né? Que é ser quem se é, que é buscar com respeito fazer a retomada, que é reverenciar os seus e também enfrentar todo tipo de preconceito e racismo, tanto da sociedade quanto do Estado, e não, pasme, dos nossos próprios parentes que ainda estão extremamente colonizados, que ainda estão extremamente atravessados tanto pelo racismo, né, e os homens principalmente atravessados pelo patriarcado. E isso é sempre importante a gente dizer, porque quando uma de nós que está aqui se levanta, não é este corpo, território, que apenas se levantou. Não é as nossas ancestrais que estão dizendo que chega de invisibilidade, chega de morte, chega de estupro, chega de massacre, que agora é a hora deste fortalecimento, deste levante. Por que eu falo em levante? Né, das mulheres, das parentas que estão se levantando junto conosco aqui. Porque é isso, é um levante. É um exército, né, se é assim que gostam de dizer, que está se levantando, que está se fortalecendo contra o racismo, contra o patriarcado e contra a fiscalização de identidades indígenas. Então, eu acredito que tenha conseguido, talvez, responder um pouco aí da tua pergunta, mas com toda essa experiência, tanto dolorosa quanto exitosa, de fazer retomada, de compartilhar com as parentas tanto as dores quanto as alegrias, o primeiro que a gente deve lembrar e sempre agradecer é por nós termos sido escolhidas para fazer a retomada do nosso corpo território e levar as nossas ancestrais junto conosco. E aí, falando isso, encerrando, eu quero muito ouvir minha parenta Márcia. Vamos lá, então. Sabe que enquanto a senhora falava, eu lembrei de um sonho que eu tive com a minha avó.
que a gente estava numa ciranda, numa roda, e ela me puxou para dançar. Enfim. Pode falar, Márcia, querida. Que palavras lindas, né? Eu acho tão bonito, e eu digo sempre para mim, enquanto eu ouvia a minha parente Cacica Querexu falar, eu dizia, eu ainda vou aprender a falar assim, calma, sabe? Serena. Aquela palavra que você flecha direto. Lindo, lindo. E você me lembrava uma pessoa muito querida para mim. Como é o nome dela? Ela é uma mãe preta. Ela é de Porto Alegre. Esqueci, eu vou lembrar o nome dela no decorrer de nossa conversa. E ela tem essa mesma fala. Uma fala que, ao mesmo tempo, aconselha. Né? Isso é lindo demais. Isso é sabedoria. Isso é saber. Mas você está me perguntando, e perguntando a nós, porque a minha parenta respondeu com muita sabedoria, sobre as identidades, e você contava um pouco da sua história. A nossa construção de povo, ela se dá com esse envolvimento dessas identidades. A construção do meu ser pessoa tem português, tem também a presença de outros povos. Mas quando a gente se propõe a adentrar esse caminho da autoafirmação, autodeclaração, autoconhecimento de nós mesmas, da nossa história, da nossa presença no mundo, que é transitória, portanto, nós não pertencemos a esse mundo, o nosso mundo é a ancestralidade, para onde voltam os nossos entes queridos depois que desse corpo, como diz o Espiritismo, depois que há o desencarne, há o desligamento da matéria física, né, para o espírito, nós precisamos compreender isso. Qual a identidade que pulsa dentro de mim? A que povo eu pertenço? E aí, quando eu compreendo, eu vou buscar, eu vou conhecer, eu vou mergulhar. Aí entra um poema meu que eu fiz, me perguntam muitas vezes, você faz os seus poemas como? Qual a inspiração? Muitas vezes, os meus poemas, eles nascem de inquietações minhas, comigo mesma. Eu não vou falar do outro, porque eu não conheço o outro profundamente para falar. Eu procuro conhecer a minha própria pessoa, meu próprio entendimento de identidade, de pertencimento, de quem eu sou. Qual a Omágua Cambeba eu quero ser? Que ancestral eu quero ser? E como eu quero ser lembrada daqui a alguns anos, quando nesse mundo meu corpo já não mais existir? Eu quero ser lembrada com algo bom que eu fiz, nem que seja através da literatura, que é uma ferramenta de resistência para nós também. Então, eu escrevi um poema chamado Mergulho Fundo. Mergulhei no rio profundo, rio de espiritualidade, rio que me traz esperança, rio de ancestralidade. Nas profundezas ouvi o canto das pajés, a beleza da mãe d'água, nas águas profundas dos igarapés. Mergulho no rio e vou fundo, em busca do meu sagrado, e vejo no rio espelhado a imagem do meu eu. Sem pressa voltarei. Sou filha da mãe da mata. Minha consciência retrata a cor que dela peguei. Pachamama, com a lama me abracei. Então, esse poema, ele retrata muito bem o momento em que você se encontra com a sua identidade, ou com as múltiplas identidades que pulsam dentro de você.
Eu posso ter aqui, eu tenho, olha, Cambeba, Cocama e o Itoto. E nasci em território ticuna. Nasci numa aldeia ticuna chamada Belém de Solimões. Eu sou recebida naquela aldeia como filha de Belém de Solimões, como uma Magutá, apelidado de ticuna. Eu compreendo a cosmopercepção ticuna, porque eu escuto os meus anciões. Mas eu sei, dito pela minha avó, que nesse sangue, nessa veia, correm esses 3 povos. Eu não podia, então, dizer que eu sou o Mágua, Cocama, o Itoto. Eu teria que escolher, então, entre esses 3 povos, um ao qual eu teria que me autodeclarar e aí lutar, aprender, conviver, partilhar, pesquisar, que é o que eu faço. Então, eu mergulhei no Rio Profundo, primeiramente, do entendimento dessa pessoa que sou eu. Eu quero me encontrar ao Mágua Cambeba. Para me encontrar ao Mágua Cambeba e afirmar que sou, eu fui buscar o que dizem os meus anciões. De posse desse entendimento, eu fui, então, buscar o que dizem as literaturas dos viajantes, dos cronistas, dos que viveram antes e que foram os causadores de muita destruição de nossos povos. Ah, você está lindo, Samuel Fritz? Eu estou, gente. Eu estou, porque para compreender o impacto causado no meu povo, eu preciso ler. Aqui também o Samuel Fritz vai relatar sobre o meu povo Mágua Cambeba. Como ele encontrou a aldeia, como vivia o povo se vestia, como o povo sentava, como o povo comia. Esse cara vai falar muito da maneira dele, logicamente, né? Ele vai desenhar um mapa cartográfico. Esse ventilador não está sendo meu parceiro, mas ele vai desenhar um mapa da presença, de como ele encontrou, quando aqui ele esteve, essa Amazônia habitada. Não foram 2 povos, foram muitos povos. E depois a gente vai pensar como essa Amazônia ficou depois desse contato. Devastada, destruída, dizimada. A maioria desses povos, Iris, que resistiram ao processo do contato, por medo, muito mais por medo, eles assumiram outras identidades. Aí nós vamos ter o caboclo. Ka, mato. Boque surgiu, apareceu. Caboque, aquele que aparece do mato. Vai originar caboclo. Muitas vezes você pergunta, você é indígena aqui na Amazônia? Não. Papai que era. Não, vovô que era, o pai do meu avô que era. Eu sou não. Sou nada. Eu sou caboclo. O filho de Deus ou a filha de Deus acabou de afirmar que era, mas eu não tenho essa consciência, né? Então, é por isso que eu comecei, então, a mergulhar nesse rio profundo também da pesquisa. E pesquisando no mestrado meu povo, não comecei a pesquisar meu povo no mestrado. Confesso a vocês que eu comecei menina, quando eu conheci o Farney, o Mágua Cambeba, e que me apresentou literatura. Disse, você tem que ler. Leia, aprenda. E eu precisava fazer isso, porque eu precisava me proteger. Eu saía de Belém do Solimões para São Paulo de Olivença, no momento, gente, em que o preconceito e o racismo sempre foi um vilão para nós. Ela vai morder,
ela fede a índio. Não brinca com ela porque ela né? Não faz trabalho com ela porque ela não sabe. E aí tem que tutelar porque não sabe. E por que a massa se tornou essa construção aqui? Porque a gente tem que estar criando barreiras de proteção. E eu disse, não, eu tenho que me aprimorar, eu tenho que saber falar, porque para a academia, para a sociedade não indígena, é a palavra, é a escrita, é o desenho da memória. Só que para os nossos anciões, a escrita não tem serventia nenhuma, porque a sabedoria está na memória. E a memória, ela não está só na mente, ela está no corpo todo do cidadão, da pessoa. Ela está aqui, ó, ela está nesse momento, eu estou falando não só com a minha mente, mas eu estou falando com o meu olhar de Cambeba, com o meu pensar de Cambeba, com o meu sentir Cambeba, com o meu andar Cambeba, com o meu jeito Cambeba, sabe? Com a minha remada de Cambeba. Eu estou falando com tudo isso, com a essência que territorializa, por isso que nós vamos falar de corpo-território. Porque o território ele não é só físico, é aí que está falando agora, o meu pensamento geográfico, né? O território ele não é só físico, o território ele é memorial. O território ele é sentido. O território ele é sonhado. Eu sonho. Eu sonho com as ervas que vão servir para um banho. Eu sonho com as ervas que vão servir para um chá. Eu sonho com um conselho para uma determinada pessoa. Eu sonho com algo que está para acontecer. Minha avó tinha esse dom de sonhar. Eu vou sonhar. E amanhã você vem que eu sei dizer onde o seu filho, o corpo do seu filho está. Passa amanhã cedo aqui em casa, que eu já tenho a resposta para a tua pergunta. Ela disse, é um pai ticuna que há 2 dias procurava o filho que tinha morrido afogado. No dia seguinte, cedo do dia, ele bateu na porta de casa, e a minha avó disse, você vai no porto tal. Não, mas eu já fui lá, ele não está. Eu procurei tudo. Você não tinha uma canoa emborcada? Não tem lá uma canoa emborcada? Tem. Desemborca a canoa, o menino vai estar debaixo. E ele foi lá confirmar e resgatar o corpinho da criança. Então, o território é percebido, é sentido, é sonhado, é vivido, é construído. E tudo isso não está só na aldeia. Está na cidade também. A Cacica acabou de dizer. Nós vivemos em territórios habitados antes por povos e muitos povos. E me garante, se eu estou acabando de dizer que existe um outro mundo que nos interliga, esses povos estão vivos em nós, pulsantes em nós, nos fortalecendo nessa luta. Então é hora de a gente deixar de segregar, porque segregando nós vamos ser presas fáceis para o capitalismo, presas, já somos, né? Presas fáceis para a destruição de nós mesmos, mesmo que esse corpo esteja vivo, eu me permito ser dizimada. Quando eu permito que as pessoas atinjam o meu ser, a minha identidade, o meu pertencimento, a minha cosmopercepção do povo ao qual eu afirmo ser. Então, Iris, eu penso que é isso. Se você se encontra, por exemplo, Guarani, então você encontrou a identidade que você vai agora, nessa retomada, que nós estamos falando de retomada na cidade, percorrer, e é um percurso longo. É um percurso longo, não é assim. Ninguém retoma nada muito rápido. Mesmo que se trate de distância. Para mim, daqui para o Peru, eu demoro um tempo para chegar.
para retomar esse caminho. E quando os nossos ancestrais mudavam de um lugar para o outro, eles não perdiam aquele lugar. Eles marcavam. E quando eles percebiam que tudo ali havia voltado a florir, os peixes voltados a se proliferar naquele rio, então eles retomavam aquele caminho, observando cada passo, porque a natureza é cíclica, ela está em constante transformação. Então vamos observar como faziam os nossos ancestrais lá atrás e fazer aqui também. Uau! Nossa, que falas maravilhosas, muito aprendizado. Nossa. Quer falar alguma coisa, Cacica? Não sei se a Cacica quer falar. Normalmente, nessas grandes rodas ancestrais, que é uma delas que está acontecendo agora, a gente também escuta sempre para ouvir e aprender sobre a partilha que o outro parente, que a outra parenta está trazendo. Então, né, prestigiando essa roda de conversa, aprendendo. Eu fico sem palavras, né, porque essa ancestralidade, esse ensinamento que a parenta Márcia Gambeba nos traz, né, é ancestral, ele é milenar, ele está na memória, né, deste corpo território dela, está na memória desse corpo território meu, no seu também, que você vai aprender a partir, né, da sua caminhada de retomada, a entender melhor, porque a identidade originária, a identidade indígena, ela é intrínseca, né? Ela está entre nós, e a minha mãe costuma dizer que não se nasce não indígena, como as pessoas tentam dizer na cidade. Se é e se nasce indígena, porque pertence. O que tentam fazer o tempo todo tempo, é nos violentar, nos apagar e nos invisibilizar desta nossa identidade, porque para determinada sociedade colonial hegemônica, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, né, nós não seríamos mais, então, essas pessoas que poderiam dizer que eram aqueles povos indígenas nativos, né, aquele que morde, né, aquele que é o selvagem. Tanto que eu tenho uma pequena fala minha, né, para uma campanha do Ministério Público Federal, que diz, né, nasci mulher indígena, carrego uma ancestralidade marcada por violência e invisibilidade, por ser vista não como humana, mas sim como selvagem. Então, quando este corpo território indígena autoafirma, autopertence respeitosamente a quem ele é, ele incomoda a todos no entorno. Tanto a sociedade extremamente racista, classista e que acha que tem o poder de dizer que lugar é o lugar de cada uma e de cada um dentro dela, tanto para o Estado, que para ele é muito prático, né, se isentar das suas responsabilidades na não criação de políticas públicas, do não respeito, do não cumprimento da Convenção 69 da OIT, quanto também dos protocolos, né, de cada etnia. Né? Fica muito fácil eu não te enxergar como indígena, mas sim apenas como cidadão, porque antes da Constituição nós não éramos considerados cidadãos e cidadãs brasileiras, nós não estávamos, né, dentro deste recorte social. Então, sempre com muito cuidado e tentando ter aí um mínimo de sabedoria respeitosamente, né, do que é passado, sempre pelos mais velhos, e os mais velhos com uma ressalva importante que sempre gosto de salientar, não só os meus mais velhos, mas os mais velhos de todos os povos com qual tenho aí a honra e o orgulho de compartilhar
o momento em que vivo aqui, de quem me acolhe, né? E a parenta Márcia Gambeba é uma dessas, né? Uma dessas ancestrais mais velhas que me acolheu dentro dos saberes dela e do povo dela. E eu sinto muito orgulho e muita honra de poder dizer isso aqui para todas e todos que estão nos ouvindo. Porque é assim, é esse respeito, sempre na retomada aos mais velhos de todos os povos que te acolhem, que te ensinam, que caminham contigo e que te fortalecem. Então, eu acredito que dentro do que a gente quer conversar hoje nessa grande roda que estamos aqui, esse também é um, né, dos dizeres aí dessa oralidade, né, que envolve todos os nossos corpos território, apesar de a gente sim ter que se adequar a algumas falas acadêmicas, como disse a parenta Márcia, porque é necessário, né? Senão a gente é aquele que não sabe, é aquele que não aprende, é aquele que é o selvagem, né? E nós não somos isso, nós somos e descendemos de sabedorias e ensinamentos milenares, seculares, ancestrais, de cada uma e de cada um que a gente carrega nesse corpo território, presente neste momento, né, sob Pachamama e sob a Biayá, a qual a gente respeita e honra muito, porque somos filhas dela. Então eu já faço aqui as minhas considerações finais com muita honra, né, dessa roda que tivemos aqui, que venham outras, que a gente consiga partilhar, que a gente consiga absorver o que foi dito até agora para a nossa caminhada do dia a dia de retomada, que é árdua, mas que foi dada a cada uma de nós. E isso eu estou falando para vocês porque eu vi da minha mãe. Porque eu a questionei também. Eu disse, mas então por que todas as pessoas não fazem retomada? Por que todas as pessoas não têm que estar passando tudo que eu passo? Aí ela disse, ser, pertencer. São duas palavras diferentes. Então você pode ser uma pessoa indígena que está em retomada na cidade, que está com seu corpo território na cidade, mas que naquele tempo não foi dado a você o dom de buscar e retomar o seu pertencimento. Então eu entendi que dentro do que ela disse, que eu não basta saber que sou filha de uma mulher guarani e de um pai que é caingangue, mas que eu tenho pertencimento e que eu tenho que honrar essas duas ancestralidades que me nutrem e fazer este caminho de volta respeitosamente para o fortalecimento de muitas e muitos, e principalmente para o meu. Então é assim que eu encerro a minha fala nesta grande roda. Foi para mim uma honra e um prazer enorme. Viva o matriarcado, viva a luta das mulheres indígenas, viva a retomada dos corpos territórios em seu território, que é a grande aldeia, que é a cidade. Viva isso tudo sempre respeitosamente. E viva o Centro de Referência Indígena do Rio Grande do Sul, que completará 5 anos no dia 21 de julho. Aeveté, gratidão, obrigada. Bom, eu também agradeço mais uma vez o convite da minha parenta, Cacica Querexu. Eu agradeço ao CRIA a possibilidade, oh, que fofura, a possibilidade de poder, oh meu bem, que alegria! Aí está os nossos futuros guerreiros e guerreiras. É também, com permissão,
dessa nova geração que a gente faz a luta acontecer. Então, eu agradeço imensamente ao CRIA pelo convite, a oportunidade que me deu, em nome da Cacique, a você, Iris, essa mediação maravilhosa, lhe conhecer sua história, sua ancestralidade. Encerro a minha fala dizendo que não existe uma cara de índio. Existe uma identidade que nos torna pertencente a um povo. Encontre a sua. Fortaleça a sua identidade. Caminhe. Não caminhe sozinho, porque sozinho a gente se perde. Então, procure sempre se achegar no outro, na outra pessoa, naquele que pode também ser esse suporte, né? E a gente vai se fortalecendo, e é por isso, porque nós caminhamos juntos, sempre em grupos, que nós nos consideramos parentes. Obrigada. Ai, que coisa linda! Nossa, muita honra, porque mais do que nós passarmos por questões de segregação de raça, de classe, de gênero, eu acho que a gente resgatar as nossas memórias e a nossa cultura, a nossa raiz, né? Eu acho que isso faz uma diferença muito mais de consciência de mundo do que necessariamente apenas, né, a partir de uma questão acadêmica, de uma questão material, né? É algo muito mais amplo, algo que nos traz uma transformação realmente de essência, né? Eu acho muito, muito bonito ter aprendido com vocês que lutam, nunca deixaram de lutar, né? E que sofrem, nós que sofremos, nós também sofremos, porque aqui também na fronteira, os povos, os jesuítas, quando vieram catequizar os índios, chamavam as mulheres, porque aqui nós tínhamos comunidades matriarcais demoníacas, e cortaram os cabelos das mulheres, além de todos os outros abusos que essas mulheres sofreram. E em memória de tudo isso, eu também imagino e tenho tanto ainda a aprender com vocês. Agradeço imensamente, parabéns ao CRIA, muito obrigada a todos que nos acompanharam, obrigada às parentas, obrigada pelos aprendizados, e eu deixo aqui o meu agradecimento, a minha honra de compor essa roda, essa ciranda de conversas com vocês, e acompanhem as nossas próximas lives de celebração dos 5 anos do CRIA, que estão por vir, né? Nos acompanhem nas redes sociais. Maior honra, novamente, ter aprendido com vocês. Há muito ainda que desconstruir e que reaprender. E um abraço, até a próxima. Queridas, eu vou necessitar interromper. Eu disse que eu já tinha me despedido, mas depois dessa fala da Iris sobre as nossas matriarcas ancestrais guaranis, eu vou ter a necessidade de honrar, né, e inclusive ousar aqui recitar um poema da parenta Márcia Gambeba, que todos eles para mim me tocam muito, mas esse, inclusive, eu publiquei ele há poucos dias. E aí vai ficar um entendimento, então, e assim que eu terminar o poema, está mesmo encerrada essa nossa grande roda. A árvore me pintou. Vermelha e preta minha pele ficou. Urucum, genipapo, eu sou esse tronco que cresce sereno em meio à cidade. Meu ser é do mato, eu sou o retrato do povo que um dia nesse Brasil pisou. A árvore me pintou. Grafismo de alma de quem tem no peito a cor do respeito que o branco manchou. Esse é um poema da parenta Márcia Gambeba, do livro
Ari, Cariri, Tama, eu moro na cidade. Aeveté, boa noite a todas e a todos. Chito Manito, Ikiato Kabuto.